Você vai ver agora um dos documentos mais importantes e decisivos desse caso. Uma entrevista exclusiva com a assistente social Débora Saraiva. Ela manteve relacionamento com o vereador, Dr. Jairinho, durante 6 anos. Contou em impressionante depoimento ter sofrido sérias agressões. Não só isso, o filho dela também foi vítima de violência. Na primeira vez que eu a contatei, no dia 4 de abril, ela não contou tudo o que sabia. Disse que não confirmava e nem descartava. Veja o que ela disse nessa época, nesse dia. Uma vez, realmente, ele foi sozinho com ele e ele machucou a perna, ele quebrou o fêmur. O que foi dito a mim é que ele desceu do carro e achou que o joelho tinha torcido. E hoje, analisando tudo que a senhora sabe, que visão a senhora tem? Eu não descarto. Rio de Janeiro, noite de quarta-feira. Expectativa de uma entrevista importante. Boa noite, Débora. Boa noite, Cabrinho. Tudo bem? Tudo bem? Obrigado por me receber. Nada. Tá pronta para nossa entrevista? Tô sim. Qual que é a sua expectativa? Esclarecer tudo, falar a verdade, o que eu tenho para falar, fazer justiça. Quem é a Débora? A Débora é mãe de 2 crianças, um casal, eu tenho 34 anos, sou assistente social. Namorei o Jairinho por 6 anos, entre idas e vindas foram 6 anos. Débora, no dia 4 de abril nós conversamos, você se lembra? Sim, E um pouco antes você chegou a prestar um depoimento para a polícia. sim, prestei. Eu tenho a impressão que você não contou tudo que você sabia. Confere? Sim, Por quê? por medo. Por todas as coisas que eu passei, eu tive medo de falar. Você falou em medo. Medo. O que é exatamente esse medo? Do que o Jairinho é capaz? Ele me agrediu várias vezes. A primeira vez que ele me agrediu foi quando eu descobri que ele estava tentando voltar para a ex-mulher dele. Eu peguei o celular dele e vi conversas. Quando acordei ele brigando, e aí quando ele viu que eu tinha mexido no celular dele, ele no primeiro momento falou que ia sumir comigo e ia jogar minha bolsa em algum lugar para achar que tinha sido um assalto e que ele iria falar para minha mãe que a gente tinha brigado e eu saí de casa tipo sem rumo e ele não sabia para onde eu tinha ido. Logo em seguida ele veio no meu pescoço, me jogou no sofá, eu fiquei sentada, ele ficou em cima de mim apertando meu pescoço por um bom tempo. E ou eu brigava com ele, que eu não tinha força, ou eu tentava de uma forma calma tentar falar. Até porque ele estava apertando meu pescoço e não conseguia falar. E aí eu falava, você vai me matar, eu não estou conseguindo respirar. De uma forma que ele entendesse, né? Porque eu não estava conseguindo falar. Então, ele, do nada, ele mudou a cara, ele olhou para mim e falou assim, vamos dormir. Aí levantou e saiu e foi dormir. Quando ele dormiu, eu levantei, fui para o outro quarto, me tranquei e só saí de manhã quando eu ouvi que a menina que trabalhava lá tinha chegado e ele não estava mais. Essa foi a primeira agressão que teve. Nas outras ocasiões, ele já, para resumir, né? Uma vez ele me deu um chute, que ele quebrou o meu dedo do pé ao meio, assim, quebrou o meio o osso. Em outra ocasião, ele, foi até pouco tempo atrás, foi já na pandemia, ele tinha que olhar meu celular sempre, eu tinha que deixar e dessa vez eu não deixei ele olhar meu celular. E aí ele ficou com raiva, a gente começou a brigar e ele começou a me agredir. Ele me deu acho que é mata-leão, né, que pega por aqui. E eu tentava fugir, ele vinha atrás de mim, me puxava de novo, tentei chegar perto do meu carro para ir embora. E ele me puxou de volta pelo pescoço assim, eu caí num canteiro, ele foi me arrastando. Quando ele me levantou, ele me deu 3 mordidas na cabeça, muito forte. E fiquei dolorida e tal, e no dia seguinte ele agiu como se nada tivesse acontecido. E o episódio que já tem um tempo e foi o que mais me deixou com medo dele, lógico que as agressões me fazem ter medo dele, mas eu falei que se ele continuasse me procurando, aparecendo e fazendo isso comigo, eu ia ligar para a ex-mulher dele e contar o que ele estava fazendo, porque ele estava com ela. Qual ex-mulher? A Ana Carolina. E aí ele olhou, ele botou o rosto dele bem perto do meu e falou assim, faz isso que eu te machuco onde mais te machuca. Aí nisso eu levantei, saí empurrando ele, consegui colocar ele para fora. Na época eu morava num apartamento, botei ele para fora do meu apartamento e tranquei a porta. E ele foi embora. Então assim, isso tudo me faz sentir medo dele.
O que você entendeu disso? Que ele ia machucar meus filhos. Onde mais me machuca não é a mim, são os meus filhos. Eu entendi assim. Você teve medo que ele te matasse? Sim, claro. Muitas vezes? Principalmente quando ele me enforcou e nessa vez dentro do carro. Porque eu tomei um soco, inclusive alguém chamou a polícia nesse dia, porque alguém passou na rua e viu. A polícia parou atrás de mim, mas eu não tive coragem de falar. Por que você não procura a polícia? Não tenho coragem de... Não tenho medo, eu tenho... Ele é influente, ele é poderoso, a família também. Eu não ia me meter nisso, assim. Ele usava esse poder contra você? Ele fazia questão que você percebesse o tamanho do poder dele? Sim, sempre falando que ele conseguia tudo, que ele era muito influente, que ele conhece todo mundo, ele falava que conhecia gente tal e tal. Não. Eu sabia que se eu falasse alguma coisa, eu ainda ia acabar saindo como errada. Ele procurava te controlar? O tempo inteiro, eu não conseguia nem trabalhar. Quando você o conheceu, você já tinha filhos? Já tinha. 2 filhos? 2 filhos, um casal. Que idades? Na época, a Clara com 6, o Enzo com 2 para 3. Na investigação que nós fizemos a respeito do Dr. Jairinho, nós constatamos que ele tem uma atração por mulheres separadas ou solteiras que tenham filhos, mulheres bonitas. No seu caso, essa combinação e essa descrição se aplica? Hoje, eu achava que não, né? Mas hoje, tudo que eu tenho escutado, tudo que eu tenho visto, me faz pensar que sim. A parte que mais chama a atenção de toda essa longa entrevista, o trecho em que Débora Saraiva conta a violência sofrida pelo próprio filho e relatada pelo menino. Aconteceram alguns acidentes com meu filho realmente e na época eu não tinha elemento para poder falar que ele fez, ele não fez, mas o que ele realmente ficou sozinho com o meu filho, que foi quando aconteceu dele quebrar o fêmur, ele falou para mim que o Enzo foi descer do carro e ele falou, ai, e ele me ligou, falou assim, olha, acho que o Enzo machucou o joelho. Eu falei, como assim machucou o joelho? Você não está nem há 10 minutos com ele? Não, vou levar ele para ir, eu estava no shopping. Aí ele levou meu filho, o Enzo não estava chorando, não estava esboçando nenhuma reação, estava em silêncio, até quis vir para o meu colo, só que ele não deixou mexer a perna e levamos ele para fazer um raio-x. Que idade tinha o Enzo? 2 para 3. E ele saía com o Enzo sozinho, sem a sua presença? Ele saiu essa vez e agora eu fiquei sabendo de mais uma situação. Ele procurava esse tipo de situação? Procurava. Me explique isso melhor. Mas o Enzo, principalmente. Ele falava que ele ia cuidar do Enzo, porque o pai dele não era presente na época. Então, ele queria ser o pai, eu que cuido. Ele falava isso. E eu confiava, né? Ele procurava te envolver? Sim, onde mais me machucava, né? De maneira a ficar sozinho com o Enzo? Sim. E ele saía com o Enzo? Dessa vez, sim. Como é que isso acontecia exatamente, nessas vezes em que ele ficava sozinho com o seu filho? Ele falou que, nessa situação da perna, ele falou que, enquanto eu estava no shopping, que ele ia levar o Enzo numa casa de festas, que ele tinha uma reunião, para aproveitar para o Enzo brincar um pouquinho. Que ele queria levar o filho dele e a ex-mulher não deixava. Foi isso que ele falou para mim. E ele te convenceu? Me convenceu. Um ferimento importante? Sim, ele ficou 2 meses com um gesso que vinha daqui, e como foi a perna direita, era a perna toda, tinha um pedaço assim de pau no meio e o gesso vinha até aqui, assim, o outro. E na época ele explicou que se tratava de um acidente? Sim, um acidente. Você chegou a conversar com seu filho? Ele nunca falou nada. Ele era muito pequeno, tinha só 2 anos nessa época? O que me impressionou foi o fato do Enzo não estar tendo uma reação. Quando ele estava com o fêmur quebrado, ele devia estar com muita dor. O próprio médico que fez o raio-x falou, eu não estou acreditando, porque eu vi ele amoadinho, quietinho no canto, mas ele não está chorando nem nada, ele deve estar sentindo muita dor. Ele não chorou, foi o que me deixou assim. Então, aí eu comecei a afastar ele. Já tem muitos anos que ele não tem contato com eles, nenhum dos dois. E eu comecei a afastar ele por isso, assim, né? Não ia pagar para ver. Essa não foi a única vez? Agora eu sei que não. O que você sabe agora? O Enzo me contou esses dias, inclusive contou para minha irmã também, que ele uma vez estava na casa dele, num apartamento, e eles acordaram de madrugada para beber água. E ele estava acordado na sala.
E aí ele mandou a minha filha dormir, que ele ia cuidar do Enzo. E a Clara falou assim, não, vem, Enzo. Aí ele, não, vai dormir. Deu uma água para a Clara, que depois a Clara falou para mim que tinha um pozinho branco. A minha filha me confirmou isso, na água dela. E ela falou que na minha taça também, ela olhou, tinha um pozinho branco. E aí o Enzo continuou falando que nesse dia, depois que a Clara deitou, ele deitou o Enzo no sofá, ficou em pé no sofá, ele botou papel na boca dele, botou um pano e ficou em pé no sofá e subiu na barriga dele. Aí eu perguntei, ele apoiou o peso? Sim, ele ficou em pé na minha barriga. E aí ele falou que conseguiu fugir num momento e correu para mim, que eu estava no quarto e eu não acordava. Por que você tinha sido dopada? Eu acho que sim. Porque ele falou que ele tentava me chamar. A sua filha observou esse pozinho? Sim, eu não vi nada. Ou seja, algo premeditado. Sim. Essa é a sua conclusão. Para ele se realmente ele colocou coisa que eu... Não tem como dizer que não, porque eu fiquei uma semana... Sua filha te relatou? Minha filha relatou. E pela forma como eu fiquei, não tem como... Eu não tomei nada. Eu não tomo remédio para dormir, não tomo nada. E eu fiquei assim uma semana sem lembrar das coisas, falando bobeira. Meu rosto estava diferente, estava com uma cara de cansada, como se estivesse dormindo muito, em foto que eu via. E pela forma como minha mãe me achou no sofá, parecia que eu estava desmaiada. Isso chama atenção pelo planejamento? Sim. Porque se ele deu alguma coisa para eu dormir, tinha algum motivo. Você nunca tinha se sentido daquela forma? Nunca. Foi muito difícil para o seu filho te contar tudo isso? Ele falou de um jeito como se ele estivesse com muita vergonha. Ele chegou a rir porque ele falou que o Jairinho disse para ele que ele não podia engolir o papel, porque ele botou um papel e um pano. E aí ele falou, ainda fez assim, mas eu engoli sem querer, mamãe. E aí eu falei, não, filho, não tem problema. Ele só lembra disso. Se tiveram algumas outras situações, ele não lembra. Ele era muito pequenininho. Hoje, seu filho tem que idade? 8 anos. Hoje ele consegue lembrar disso? Sim. Ele sabe o que aconteceu com o Henry? Sabe. Eu contei. Não tinha mais como esconder, né? Tá na internet, tá na televisão, não tinha mais como esconder. Você desconfiava que isso tivesse acontecido? Eu desconfiei um pouco da situação da perna e do Enzo não fazer questão de estar junto. Do Enzo não querer estar junto, não fazer questão de ir passear, não fazer nada. E depois eu fui ligando os fatos. Ele nunca falava assim, vamos levar as crianças para tal lugar. Não, vamos levar o Enzo, vamos fazer com o Enzo, compra isso aqui para o Enzo. Era só o Enzo. Você consegue hoje identificar Hoje, uma manipulação? Sim. Para ficar junto com o Enzo? Principalmente pelo fato de falar assim, não, porque eu não posso ver o meu filho, deixa eu cuidar dele, eu que sou o pai dele. Ele pegava nesse ponto que ele sabia que me doía. Porque eu sempre cuidei dos meus filhos sozinha, o pai não é presente, hoje em dia até está mais presente, mas na época não era. Então ele sabia que isso mexia muito comigo. E ele realmente parecia ser muito bonzinho para eles, queria dar tudo, ajudava em tudo. Quando o Enzo quebrou a perna, ele foi imediatamente levar para o hospital, ficou comigo o tempo inteiro. Então assim, nunca ia passar pela minha cabeça que uma pessoa fez uma maldade com uma criança e ia estar ali do meu lado. Se eu faço uma maldade com alguém, se alguém faz uma maldade com alguém, alguém mata uma pessoa, foge. Sempre foi o que eu vi. Ele não, ele está sempre permanecendo do lado. Débora, você chegou a ser intimidada para não contar isso? Então, eu me senti intimidada quando eu recebi a ligação dele no dia que eu fui intimada. Porque eu procurei a irmã para saber por que estavam me intimando, o que eu tinha a ver com o caso. E aí ela falou, não, calma, eles só devem estar querendo conversar com você. E aí logo em seguida ela desligou e ele me ligou. Como foi exatamente essa conversa? Descreva. Aí ele falou assim, o que foi? Eu falei, ô Janine, não estou entendendo por que estão me intimando nesse caso, o que está acontecendo? Ele, calma, você só tem que falar a verdade, eles devem estar te intimando porque a gente teve uma relação. E eles devem estar querendo saber se eu era agressivo com você, se acontecia alguma coisa, é só você falar a verdade, amor. Ele falou assim pra mim. Como é que você interpretou essa conversa? Então, eu falei assim, falar a verdade?
Eu falei assim com ele, falar a verdade? Tipo, se eu falar a verdade, mas eu Qual falar era a verdade? Que ele era agressivo comigo, que eu tinha medo dele, que ele já tinha me agredido várias vezes, já quebrou o dedo do meu pé, já me mordeu, já me enforcou. E hoje, o que eu sei do Enzo, mas na época que ele me ligou, no dia que ele me ligou, o Enzo não tinha me contado isso ainda. Você sentiu ele tentando te manipular? Sim, claro. Claro que sim. Contar Foi a esse verdade, recado. amor, ele sabe o que ele fez. Não é possível que eu tenha apagado da mente dele tudo o que já aconteceu. E como é que terminou essa conversa? Eu falei que ia desligar, aí eu desliguei na cara dele, porque tinha alguém me ligando, não lembro nem se era da delegacia que estava me ligando. Eu desliguei na cara dele e nisso ele começou a insistir muito. Isso até o delegado pegou. Ele pegou meu telefone e viu a insistência dele. Me liga, por favor, me liga aqui. E várias ligações. Foram alguns episódios. E, assim, ele entrava dentro da minha casa, ele aparecia, assim, quando eu não atendia ele, né? Porque eu queria sumir. E aí ele vinha, entrava na minha casa sem eu saber, ficava na minha vila, tentava abrir a porta. Uma das vezes ele conseguiu entrar, foi esse ano isso, ele conseguiu entrar na minha casa. Minha mãe viu minhas cachorrinhas latindo dentro do meu quarto. Quando ela chegou lá, ele estava dentro do meu quarto mexendo nas minhas coisas. E ele queria saber onde eu estava. E ele descobriu que eu estava na casa de uma amiga. Ele foi para a casa dessa amiga e descobriu qual era o apartamento dela, que ele não sabia qual era o apartamento dela. E ele começou a espancar a porta, chutando e puxando a maçaneta e tocando a campainha. Ele ficou uns 10 minutos fazendo isso. A gente ficou escondida na cozinha, achando que ele pudesse entrar. Continuaram te procurando? Sim. Inclusive Falava recentemente? comigo. Sim. Essa situação dele querer estar dentro do meu quarto e querer colocar a porta da casa da minha amiga abaixo foi agora, em janeiro. Mas oficialmente vocês estavam juntos? Não. Não. Não, desde outubro que não. Como é que acabou oficialmente? Porque eu descobri que ele estava com a Monique. Débora, o país está estarrecido diante de uma tragédia, uma morte brutal de uma criança. Até que ponto você acha que fez tudo o que você poderia para evitar isso? Até que ponto você poderia tê-lo denunciado? Quando eu descobri que ele estava com a Monique, eu entrei em contato com ela, conversei muito com ela. E uma das coisas que eu conversei com ela, porque era o que eu tinha para falar mesmo, que foram as agressões que eu sofri dele. Até porque até então eu não tinha nada que eu Segura soubesse. um instantinho, por favor. Vejam só que a ex-mulher do Jairinho procurou a Monique para alertar quem era Jairinho. O que eu falei para ela foi do que ele fazia comigo. E eu quis contar para ela porque eu vi que ela ficou meio chocada em saber que ele estava mantendo duas relações. Explicou o quê? O que você falou Eu exatamente? expliquei que eu tinha um relacionamento com ele há 6 anos, que naquele momento eu estava com ele porque ele pediu muito para a gente voltar. Eu expliquei a ela, impossível, porque ele está separado. Ele até falou que tem uma pessoa aí que enche o saco dele, mas não falou nada de você. Aí eu expliquei, mostrei conversa para ela, aí ela ficou, meu Deus, eu tô apavorada, ele tá aqui me ligando. E aí eu vi que pelo menos o que pareceu para mim, é que ela estava sendo enganada também. Então eu resolvi contar tudo o que estava acontecendo. Eu fiquei conversando com ela algumas vezes, ela me tinha no Instagram, falei com ela no WhatsApp, mas quando eu vi que ela tinha voltado para ele, eu excluí de Instagram, excluí de tudo, até para não ficar acompanhando a minha vida. E deixei eles viverem. Você explicou detalhadamente que ele era uma pessoa violenta. Sim. Qual foi exatamente a reação dela ao Ela saber disso? mostrou que estava apavorada, meu Deus, que isso? E aí ele começou a fazer com ela o que ele fazia comigo, de ligar insistentemente para ela, de mandar mensagem, de ficar mandando os outros ligarem para ela poder atender ele, de aparecer na casa dela, acho que foi na casa da mãe dela, se eu não me engano. Como é que você ficou sabendo disso? Ela me falou. O que ela te contou? Conte Ela falou tudo que ela isso. te relatou. Ela falou isso, que ele estava mandando várias mensagens, falando que eu estava mentindo, que ele não tinha nada comigo, que eu estava inventando, que ele amava ela, para ela não fazer isso, nosso relacionamento, tudo que eu te contei, foi isso. Essa última conversa foi quando? Você falou com a Monique? Foi em outubro, foi quando eu descobri, 5 de outubro, se eu não me engano. E ela pareceu preocupada? Muito, ela ficava, meu Deus, estou apavorada, e tipo assim, tinham 20 ligações seguidas dele. Ela falava, olha, e me mandou um print uma vez. Ela mostrou que estava apavorada, só que eu acho que de alguma forma ele conseguiu convencê-la e ela voltou, infelizmente. E hoje te chama a atenção o fato dele procurar sempre mulheres com filhos? Hoje sim.
Hoje eu não acho coincidência. Até porque, assim, eu não sabia das outras relações dele, eu só sabia da ex-mulher, que é a mãe dos filhos. Hoje, o que eu vejo é que parece que é um perfil, né? Ele procura um perfil. Mulher que tem algum filho, não sei também. E depois procura uma situação para ficar sozinho com esses filhos, com essas crianças. Parece que ele quer fazer alguma coisa com a criança. Hoje você consegue observar isso? Sim. Por que foi o que aconteceu contigo? Você chegou a pensar, puxa, por que eu não consegui enxergar isso antes? Ah, sim, claro. Principalmente quando o Enzo falou agora. Eu ainda falei, meu filho, por que você não me chamou? Aí quando ele falou então que tentou me chamar e me sacudiu e eu nem me mexi, ali eu podia ter perdido meu filho. Do mesmo jeito que ele pisou na barriga dele, podia ter acontecido com meu filho. Só Deus sabe o quê. Ele tinha 3 anos, 2 anos. Débora, quem é o Jairinho para você? O Jairinho hoje eu vejo que é uma pessoa mentirosa, uma pessoa agressiva. Eu considero hoje uma pessoa ruim, uma pessoa falsa. Ele me fez muito mal. Eu perdi 6 anos da minha vida. Nunca confiei nele, mas eu não conseguia me livrar dele. E eu acho que ele tem que pagar por tudo que ele fez. Do que o doutor Jairinho é capaz? Se ele me agredia, se ele fez essas coisas com meu filho, eu acho que ele pode ter sido capaz de fazer isso com o Henri também. É tudo muito parecido. Agora está todo mundo claro. Sim. Você sabe o que é um psicopata? Você considera o doutor Jairinho um psicopata? Hoje sim. Juntando tudo que você sabe? E tudo que eu passei e a forma como ele aparenta ser uma pessoa dócil, educada, que é até o que ele é mesmo. Só que às vezes ele tem esses... Não parece que é ele. Quando ele agride, eu digo por mim, não parece ele, até a feição dele muda. Fale mais sobre isso. Ele vai para cima e ele não mede o que ele está fazendo. Ele não mede quanto ele está machucando, ele não mede até que ponto ele pode chegar. E do nada ele parece que dá um estalo e ele para. O mesmo momento de raiva que ele tem, ele para do nada. Ele não quer saber se ele está machucando, se tu vai cair e vai se machucar. Ele não, pelo menos comigo foi assim, que é o que eu posso falar. Ele te pedia desculpas? Algumas vezes sim, mas às vezes ele falava, quando eu ia falar com ele no dia seguinte, ele falava que tá maluco, isso não aconteceu. Ele falava que ele não tinha feito isso, a maioria das vezes. Débora, você pretende prestar novo depoimento à polícia? Sim, com certeza. E você pretende confirmar tudo isso que você está me dizendo agora? Sim, claro. Exatamente isso? Com certeza. Vai ser um depoimento muito diferente do primeiro. Sim. Qual vai ser a diferença? Que eu vou ter que colocar o que eu não falei lá, porque eu respondi as perguntas. O que você não falou no primeiro depoimento à polícia? Eu respondi as perguntas que foram feitas, mas eu não disse que eu era agredida. Eu preferi não dizer para me proteger. Você se sente mais aliviada agora? Sim. Como é que você se sente exatamente? Apesar de estar aliviada de ter falado porque eu sei que eu posso contribuir falando isso. Apesar do alívio, eu continuo sentindo medo. Eu não sei o que pode acontecer. Medo do quê? Do que ele pode fazer, se ele vai ficar com raiva. Tenho medo. Mesmo ele estando preso? Claro. Sim, ele é influente, eu tenho medo. E como é que você, enfim, venceu o medo para poder me relatar tudo isso? Porque eu não aguentava mais segurar isso e todo mundo falando, muita pressão da mídia, todo mundo me procurando e pessoas falando até coisas que não existiam. E aí eu fiquei pensando assim, daqui a pouco vão falar que eu fui omissa, assim como estão falando da Monique. E não foi isso que aconteceu. Eu nunca deixei de proteger meus filhos. Eu, inclusive, fiquei com ele até esse tempo, porque eu tinha medo e eu queria proteger os meus filhos.